Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes, mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Pacientes com câncer têm entrado na justiça para conseguir uma substância desenvolvida no Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela tem apresentado resultados positivos contra a doença. O comerciante sobreviveu a 5 tumores. Fez 3 cirurgias, a última em Jaú, para reconstruir a bexiga com parte do intestino. Mas antes de ser operado, passou 1 ano e meio tomando cápsulas desenvolvidas por um pesquisador do Instituto de Química da USP em São Carlos. Segundo ele, com a substância, o câncer não evoluiu. À medida em que comecei a tomar essas cápsulas, não ardia mais, não sangrava mais, então quer dizer, deixa a gente muito mais tranquilo. Os estudos com a substância fosfoetanolamina sintética começaram na década de 90. Feita à base de princípios ativos presentes no shampoo e também no refrigerante, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nas células doentes, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. Durante mais de 20 anos, as cápsulas foram distribuídas no laboratório para quem tivesse os sintomas da doença. Só que em junho do ano passado, uma portaria publicada pela diretoria do Instituto de Química da USP impediu a produção e a distribuição da substância. Toda a pesquisa, quando ela passar a ser entregue para seres humanos, nesse estágio, que ela tem que estar com todos os registros nos órgãos competentes para ser distribuída para a população. O pesquisador da USP, Salvador Claro Neto, disse em entrevista ao G1 que eles procuraram os órgãos responsáveis, mas encontraram dificuldades. O Instituto tinha uma parceria com o Hospital de Jaú e fornecia a substância fabricada em São Carlos a um custo de menos de 10 centavos por cápsula para os testes clínicos nos pacientes. Na época, as regras para a pesquisa eram diferentes e o grupo de pesquisadores
pesquisadores tinham uma autorização do Ministério da Saúde. Mas o acordo não deu certo e pessoas atendidas no hospital começaram a procurar pela universidade para conseguir a substância. Os pesquisadores fizeram outras parcerias, mas como não conseguiram que um hospital fizesse os testes clínicos, a Anvisa não deu registro. Depois que a portaria do Instituto de Química da USP entrou em vigor, impedindo a produção e a distribuição das cápsulas, pacientes, inclusive de fora do estado de São Paulo, passaram a entrar com ações na justiça. Quase todos os dias, a Vara da Fazenda Pública aqui em São Carlos tem recebido novos processos. Só esta advogada está cuidando de 20 casos. Ela até agora conseguiu liminares da justiça para que os pacientes voltem a receber a substância. Tem diversos testemunhos de cura, melhora de qualidade de vida, os testemunhos também que diminui a dor, diminui o cansaço, da vitalidade. Há 5 anos, este gerente de vendas descobriu um nódulo na garganta. Passou a tomar a substância e o tumor parou de crescer. Só que com a decisão do Instituto de Química da USP, ficou mais de 1 ano sem as cápsulas e o nódulo aumentou de tamanho. Em junho, conseguiu uma liminar para retomar o tratamento. É um medicamento, um marcador de células que pode fazer bem a muita gente, não só a mim, não só esse grupo de pessoas que se predispõem a isso. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica afirmou que há indícios positivos dessa substância contra o câncer, mas os médicos não vão prescrever sem o registro da Anvisa. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não respondeu especificamente sobre essa substância. Informou apenas que antes de um remédio ser registrado e comercializado, é necessário fazer uma série de avaliações, como, por exemplo, comprovar a segurança e a eficácia.